Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Daniel Borges e esse é o canal Fábrica de Curiosidades. E no vídeo de hoje veremos como ficaria o mundo se o petróleo se esgotasse. A pergunta não é se o petróleo acabar, mas sim quando. O petróleo é um combustível fóssil, ou seja, é uma fonte não renovável de energia resultante da decomposição de organismos que já viveram na Terra há milhares de anos. E esse combustível vai acabar um dia. Para você ter noção, em média, no mundo são consumidos todos os dias cerca de 100 milhões de barris de petróleo. Pense, isso só num dia. As reservas atuais ainda vão durar um tempo. Tempo suficiente para você não assistir o que vai acontecer com a nossa sociedade quando ele acabar. O que deve acontecer mesmo é o fim do estoque abundante nos próximos anos, algo que ainda vai mexer muito com o nosso estilo de vida. Mas você não vai precisar viver até lá para saber o que vai acontecer quando o petróleo acabar. Esse vídeo vai mostrar exatamente isso. O petróleo não vai acabar da noite pro dia. O seu consumo vai diminuir gradativamente até não restar mais nada. Isso seria noticiado nos jornais aos poucos. Você veria notícias da queda do número de barris de petróleo, do aumento do preço e até então não daria muita bola. Afinal, notícias sobre o petróleo, Petrobras, a gente vê o tempo todo nos noticiários. Mas com o tempo a situação iria se agravar. Com a falta de petróleo nas reservas, as empresas estariam buscando desesperadamente novas reservas ainda não descobertas. Mas o petróleo acabou. Ainda pode existir algumas fontes escondidas, mas de difícil acesso e não seria o suficiente para suprir as necessidades da população mundial. O pouco petróleo que ainda restou estaria nos Estados Unidos, na Arábia Saudita e na Rússia. Quem sabe ainda restaria um pouco no Brasil também. A questão é que esse pouco petróleo que ainda restou estaria custando muito caro, tipo o preço que eles quisessem cobrar. O mais provável é que os países detentores dos últimos barris não os vendessem e ficassem para si próprios. Nesse tempo já estaríamos buscando fontes de energias alternativas. Entretanto, não seria tão fácil assim substituir o petróleo. É impossível encontrar um substituto tão concentrado e fácil de transportar quanto o combustível fóssil. Então levaria tempo, e nesse meio tempo muita coisa ia acontecer. Quando a notícia do fim do petróleo fosse de fato decretada, a sociedade já estaria em total colapso. Não teríamos gasolina, e sem gasolina, sem carros, sem aviões, sem navios, ou seja, você ficaria ilhado. A única alternativa seria a sua bicicleta ou algum carro elétrico carregado pela luz solar. Mas para os países, transportar alimentos e coisas do tipo seria impossível. Sem o petróleo também ficaríamos sem energia, e isso afeta absolutamente tudo, até mesmo a distribuição de água encanada para as casas. Só que, como eu disse, o petróleo seria substituído, então isso não duraria tanto tempo, porque biomassa, energia nuclear, energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica e outras podem substituir o petróleo como combustível e fornecer eletricidade para a população. A questão é que muitos países iriam falir. A conversão do petróleo para as energias alternativas não seria nada barata e poderia falir uma nação inteira, fora que países como a Arábia Saudita sobrevivem da venda do petróleo. Mas muitos produtos têm o petróleo como matéria-prima e eventualmente serão raridade ou simplesmente deixarão de existir. A maioria dos objetos do nosso dia a dia são feitos de plástico, não é mesmo? Sem técnicas de reciclagem, todos os produtos de plástico devem sumir do planeta. Olhe ao seu redor, seu computador tem plástico, seu tênis, seu celular, sua roupa, seus utensílios domésticos, quase tudo usa plástico. Existem pesquisas sendo feitas para utilizar a cana-de-açúcar e o milho como matérias-primas substitutas, mas ainda não é possível fazer essa troca. O futuro sem o petróleo nos reserva objetos de vidro e metal. Outra coisa que seria afetada são os medicamentos. O petróleo é a base de muitos remédios consumidos em larga escala, como analgésicos, antibióticos, sedativos e xarope contra a tosse. Mas, de fato, o que mais pesaria para a sociedade é a comida. Você deve quase tudo que come às reservas de petróleo. Os pesticidas são derivados do petróleo, ou seja, sem eles seria necessário semanas para produzir o que uma população come em um único dia. Com isso, ou a comida ficaria mais escassa e cara, ou a nossa dieta iria sofrer uma mudança drástica. Outras coisas como batom, pomadas, equipamentos médicos, tintas, filmes de cinema e outras tantas coisas deixariam de existir. Mas são tantas que nem adianta eu ficar falando aqui no vídeo. Sem o petróleo haveria um corte de mais de 500 mil produtos industrializados derivados deles. A Terra também sofreria, mas não porque acabou o petróleo,
Bom, indiretamente sim, porque se acabou, significa que ele foi totalmente utilizado. Ou seja, nós queimamos muito combustível, poluímos muito o planeta para chegar no nível de zerar o estoque de petróleo. Queimar todas as reservas de petróleo seria o suficiente para desfazer toda a cobertura de gelo da maior reserva de água doce congelada do planeta, a Antártica. Isso causaria uma elevação de até 60 metros do nível do mar nos próximos 10 mil anos. Não podemos esquecer também que haveriam muitas guerras por materiais que hoje são básicos. Desnutrição causada pela fome e falta de saneamento causado pela guerra bastariam para que vários surtos de doenças surgissem pelo mundo, e com equipamentos médicos precários seria quase impossível contê-las. Fome, guerra e peste mostram que os custos vão aumentar tanto que simplesmente a vida dos 7 bilhões de seres humanos que existem hoje serão insustentáveis. Por isso é tão importante não sermos escravos de uma única matéria-prima que fornece tantas coisas essenciais para a nossa sociedade atual. Mas não se preocupem, estamos bem longe de esgotar as reservas de petróleo. Isso não deve acontecer nesse século, e se acontecer, temos muitas opções de energias alternativas. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o like, é só um cliquezinho e me ajuda muito. Dá bastante trabalho produzir esses vídeos, então o like incentiva bastante. Não esquece de se inscrever no canal também se não for um inscrito. E é isso, valeu, tamo junto, curiosos, fui!